أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Acabei de recitar os versículos do capítulo 2, de 190 a 197. São 8 versículos. Agora vou apresentar a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Eles perguntam-te a respeito das luas novas. Diz-lhes que elas constituem meios para medir o tempo para o bem geral da humanidade e para a peregrinação. E não é
de justiça, que vós entreis nas casas pelas traseiras das mesmas, mas verdadeiramente justo é aquele que teme Deus. E vós deveis entrar nas casas pelas suas portas, e temei Allah para que possais prosperar. Agora, a partir desse versículo e já nos próximos versículos, Deus Todo-Poderoso vai mencionar sobre vários assuntos diferentes e mais importantes, em que é peregrinação, em que é as guerras que foram permitidas para os muçulmanos, e também sobre os calendários lunares, né? Começou logo aqui com sobre dizendo que os muçulmanos te perguntam a respeito das luas novas, porque na verdade já tínhamos acabado de falar nos versículos anteriores sobre o jejum, sobre o mês do Ramadã, que segue o calendário lunar. Então aqui Deus menciona que como Deus Todo-Poderoso tinha prescrito para os muçulmanos de fazer jejum no mês do Ramadã, e muçulmanos se sentiam muito próximo de Deus nesse mês, eles perguntam sobre os outros meses também, quer dizer, as luas novas, porque cada vez que vem uma lua nova, quer dizer que vem um mês novo, entendeu? Então, dando um exemplo de lua nova, Deus queria dizer que aqui vem, Deus está falando dos novos meses que vêm para os muçulmanos em relação aos de fazer vários tipos de orações e rezos. E Deus disse que quando os muçulmanos perguntem para você sobre os outros meses de calendário islâmico, deve dizer para eles que vocês devem fazer o jejum, esses sacrifícios no mês do Ramadã, mas além disso, o calendário lunar também serve para medir os dias. Como aqui Deus disse, nesses versículos também Deus não mencionou sobre o sol, mas já nos outros versículos do Sagrado Alcorão em que Deus incluiu o sol também, quando falou sobre a medir de dia para a noite, as medidas de noite, a medida de dia e medir o ano. Deus disse que criou o sol e a lua para que as pessoas possam medir o dia e a noite e os anos. Porque sem sol e sem a lua não era possível para a pessoa medir os dias ou a noite. Então, isso, na verdade, é para o bem geral da humanidade. As pessoas podem obter benefícios disso. E depois também mencionou Deus Todo-Poderoso que serve para a peregrinação também. Porque o exercício, ou a oração, ou o pilar o último pilar, que é a peregrinação para a Meca, que é um tipo de oração que nós fazemos uma vez por ano, quando a pessoa está em condições financeiras e de saúde, e Deus diz que isso também, essa oração ou essa peregrinação também segue o calendário lunar. Aqui também nós devemos ter em conta que nem todas as orações ou nem todos os rezos que nós fazemos ou cultos são prescritos segundo conforme a calendário lunar. Há outras orações também que seguem o calendário solar. Por exemplo, nós sabemos que mesmo
que o Ramadã, esse tipo de sacrifício segue o calendário lunar, mas quando começa o jejum e quando podemos quebrar o jejum, isso é conforme o calendário solar e não lunar. E segue o sol, a nascida do sol, quando o sol nasce e quando o sol põe. Da mesma forma, as orações, 5 orações diárias também seguem o sol. Por exemplo, a primeira oração diária que nós fazemos é antes do nascimento, antes de nascer do sol. E a última oração, ou quarta oração, é depois de pôr do sol, e as outras também seguem o calendário de sol e não lunar. Então, tanto no sol quanto no lua lunar, calendários lunares, Deus prescreveu algumas orações e sacrifícios no calendário lunar e os outros no solar. Outra coisa era muito importante também, porque é que Deus Todo-Poderoso, peregrinação e Ramadã colocou conforme o calendário lunar e não conforme o calendário solar. Então nós sabemos que se o Ramadã fosse conforme o calendário solar, então se o Ramadã vier uma vez em janeiro, então todas as vezes ela viria em janeiro. Mas como Deus colocou conforme o calendário lunar, então ele começa mudando, rolando ao longo do ano. Começa fazendo um círculo. Se um ano veio em dezembro, o outro ano vai vir mais atrás, vai vir em novembro, nos últimos dias de novembro, e depois no próximo ano vai vir nos primeiros dias de novembro, e assim sucessivamente vai se mudando, vai se fazendo um rolo, vai se fazendo um círculo. E isso também é, mais uma vez, para bem geral das pessoas, da humanidade. Porque se fosse todas as vezes, só em janeiro, podemos imaginar as pessoas aqui que moram no Rio, aqui fica muito calor em janeiro. Então, todas as vezes na minha vida inteira, eu teria que fazer o jejum em calor, em muito calor. E, ao mesmo tempo, as pessoas que moram no Ocidente, elas iriam fazer o jejum em inverno. E, às vezes, no inverno, os dias como são muito pequenos, a pessoa nem sente que fez um jejum. Às vezes o jejum é de novo 10 horas, 11 horas, né? E a pessoa nem sente e começa o jejum e acaba logo. Então, nem às vezes as pessoas sentiam o sacrifício. Por isso, Deus fez com que esse jejum rolasse ao ano inteiro. Se um dia, uma vez, num ano, os muçulmanos, uma pessoa que mora no Rio fizesse em janeiro, no próximo ano vai fazer em dezembro, vem para trás, né? Por exemplo, no ano passado fizemos em abril e esse ano vai começar em março. Então vai se rolando, vai se fazendo o círculo. A mesma forma, a peregrinação também. Por exemplo, a peregrinação também não é conforme o calendário solar se fosse em julho. Uma vez vier em julho, era sempre em julho. E você pode imaginar o calor que existe na Arábia Saudita em julho. Eu fui fazer peregrinação 2 anos atrás e fui em março. E já em março era muito calor lá. E não dava para aguentar. Então, Deus facilitou um bem geral para as pessoas, para que as pessoas que não estão acostumadas com o calor, elas também podem fazer peregrinação, mas no dias que a peregrinação calhar em inverno. Por exemplo, esse círculo que o jejum, o calendário lunar faz, acaba o seu círculo em 26 anos, por volta de 26 anos. Então, uma pessoa que não quer fazer em julho a peregrinação, ele poderia fazer a peregrinação em janeiro, em dezembro,
quando é mais frio, mais tranquilo, mais fresco, e que poderia vir depois de 4, 5, 6 anos. Então, isso também é para facilitar para as pessoas. Deus colocou essas todas as orações conforme ao calendário lunar para que as pessoas possam ser beneficiadas. A outra coisa que foi mencionado nesse versículo é: e não é de justiça que vós entrais nas suas casas pelas traseiras. Muitos interpretadores fizeram a interpretação. Havia um hábito, um costume, na verdade, nos países árabes, nas pessoas, entre os árabes, que quando eles faziam a intenção de fazer peregrinação, é um costume que quando a pessoa faz a intenção de peregrinação, ele tem que vestir um tipo de roupa. A roupa branca, que não é um pano normal, que não deve ser uma camisa, nem deve ser uma calça, né? E as pessoas, e isso é chamado haram. Haram. Então, quando a pessoa veste esse haram, quando veste haram, aí a pessoa não já é considerado como tendo a intenção de peregrinação, já não pode fazer as coisas que durante a peregrinação são proibidas. Não pode caçar, não pode fazer outras coisas, né? Várias outras coisas. E então, as pessoas, quando vestiam ihram, e às vezes eles relembravam alguma coisa que tinham esquecido em casa, e eles voltavam para casa, só que não entravam pelas portas. Entravam subindo as traseiras ou as paredes. E consideravam que, como nós já estamos com o ihram, então não podemos entrar pelas portas, temos que entrar pelas traseiras. E Deus aqui mencionou que justiça não é o birr, que foi mencionado em árabe. A birr quer dizer virtude. Pode ser traduzida a justiça também, como foi traduzida aqui, mas al-birr também tem um significado que quer dizer virtude, boa ação. Então Deus diz que não é boa ação, não é virtude que você entrar pelas traseiras das suas casas, mas sim deve entrar pela porta das casas. Mas aqui, a outra interpretação que também foi seguida pelos um dos interpretadores, que eu gostei também muito, é que aqui Deus Todo-Poderoso está dizendo que cada virtude, cada coisa, cada ação, cada sacrifício, cada oração tem um caminho apropriado, prescrito pelo Deus. E nós, como seguidores dessa religião, não devemos inventar as nossas próprias caminhos para chegar até Ele. Mas sim, a porta que foi prescrita pelo Deus, devemos entrar pela essa porta. E, infelizmente, nós vemos hoje em dia as pessoas, mesmo seguidor do islamismo, do santo profeta, e eles fazem vários outros tipos de sacrifícios que não foram mencionados nem por santo profeta, nem por sagrado Alcorão. Às vezes você vê na cultura islâmica, daqueles países que eu, por exemplo, posso falar com a minha própria experiência no Paquistão, vi as pessoas ficando numa posição por vários tempos, por vários dias, e diziam que assim nós vamos receber o Espírito. Ou ficava pendurado em umas coisas, ou fazia vários outros esforços físicos. Mas será que assim Deus vai ficar satisfeito? Será que foi esse o caminho que os profetas seguiram? Foi mencionado que nós devemos fazer peregrinação, nós devemos fazer oração, nós devemos fazer sacrifício financeiro, devemos fazer jejum. Agora, ficar numa posição, ou ficar pendurado na árvore ou nas outras coisas, ou levantar mão por vários dias,
essas coisas, ou outras coisas, estou dando esses exemplos que eu vi, mas há outros exemplos também que muitos muçulmanos esqueceram a essência do Islã, do sacrifício, e foram para outras coisas. Em vez de eles fazerem orações, 5 orações diárias, em vez de eles focarem nessas 5 orações diárias, em vez de eles tentarem ganhar o prazer de Deus nessas orações, eles tentam fazer outros tipos de coisas que também são bons, podem ser feitas, mas o principal, a prioridade é orações que foram mencionadas por Santo Profeta, que foram feitas, praticadas. Então Deus disse que se você quiser satisfazer com sua força, se você dizer assim, por exemplo, Deus, vou dar um exemplo. Deus disse que quando você está de viagem, não deve jejuar. Quando você está de viagem, deve fazer metade das orações. Não quer dizer que se você faz 5 orações, vai fazer 2,5, não. Mas vai fazer todas as orações, mas cada oração vai ser metade. Por exemplo, se você, na oração de tarde, faz 4 ciclos, nos dias de viagem, você deve fazer 2 ciclos. Metade da oração, cada oração. Aí há pessoas que dizem, não, eu posso fazer 4, eu vou fazer 4. Ou há outros que dizem que eu sou de viagem, mas posso fazer jejum, eu tenho a força. É isso que Deus está dizendo aqui, que você com sua própria força não pode satisfazer Deus, mas sim seguindo o caminho, a porta que foi prescrito, deve satisfazer e deve tentar procurar o prazer de Deus. E temei Allah para que possais prosperar. Agora, no próximo versículo, Deus está mencionando, prescrevendo uma outra coisa muito importante, que também, na verdade, há muitos não muçulmanos que não entenderam essa parte e fazem muitas alegações, né? E combatei na causa de Allah contra os que combateram contra vós, mas não transgredi. Por certo, Allah não ama os transgressores. Aqui Deus permitiu aos muçulmanos de combater na causa de Allah. Então, mas para dar essa permissão, Deus deixou algumas regras. Se a gente focar nesse mesmo versículo, há várias regras. Por exemplo, antes de tudo, Deus disse que deve combater na causa de Allah. Não deve ser para ganhar o poder. Não deve fazer guerras, combater para satisfazer necessidades políticas, necessidades próprias, ou por causa de ganância, de ganhar poder, de ficar mais rico. Deus diz, sim, combate, deve combater, mas sim por causa de Allah, para que Allah seja satisfeito. E devo combater contra quem? Não pode ser contra qualquer pessoa, não. Nem contra qualquer incrédulo ou descrente. Mas sim contra os que combatem contra vós. Somente contra aqueles, por prazer de Deus, devo combater contra aqueles que estão lutando contra vocês, que estão matando vocês, que estão transgredindo contra vocês. Aí Deus disse que você também pode combater contra eles para defender, porque foram eles que começaram esse combate, essa guerra. Mas atenção, logo seguir Deus disse, mas não transgredir, não deve transgredir. É por isso mesmo o Santo Profeta estabeleceu várias regras da guerra, deu vários instrumentos de ensinamentos que devem ser seguidas quando é feito a guerra. Por exemplo, disse que não deve destruir qualquer espaço de culto, de oração, não deve matar nenhum religioso, tanto padre, pastor, um rabi, qualquer outro. E não deve matar a mulher, não deve matar as crianças e idosos. Há muito famoso esse incidente que aconteceu no tempo do Santo Profeta, quando um dos companheiros que chama Abu Dujana, um dos servos mais próximos de Santo Profeta, ele estava lutando e viu que uma
pessoa estava lutando dos descrentes com muita força e não sei o quê, e ele perseguiu essa pessoa. Seguiu a pessoa, perdão, e tentou matar a pessoa, mas quando chegou perto, ouviu a voz dessa pessoa e descobriu que era mulher. Ela estava usando um tipo de roupa que não deu para ver. E ele, em vez de matar a pessoa que estava, essa mulher que estava lutando contra os muçulmanos, ele deixou. E outra pessoa que era ao lado perguntou: por que você não matou a mulher? Ele disse que eu não não senti que isso era conforme os ensinamentos do santo profeta que foram ensinados, mesmo que ela estava lutando, mas o santo profeta disse que não deve matar as mulheres. Então eu não vou levantar a minha espada sobre essa mulher. Então essa era a prática dos companheiros que lutavam contra aqueles que, em primeiro lugar, fizeram transgressões, fizeram vários tipos de hostilidades contra os muçulmanos. E Allah disse, por certo, Allah não ama os transgressores. Esse versículo que vou começar a ler agora é um dos maiores objeções por lado dos não muçulmanos, que tira esse versículo do contexto e demonstra para as pessoas, mostra para as pessoas, olhem aqui, olha aqui, esse versículo abertamente manda matar os descrentes. Vamos ler agora esse versículo. Deus disse: e matai-os aonde quer que vos os encontreis, e expulsai-os de onde eles vos tenham expulso, porque perseguição é pior do que a matar. E não os combatei dentro ou perto da sagrada mesquita, até que eles lá dentro vos combatem. Mas se eles combaterem contra vós, então combatei contra eles. Tal é a paga para os incríveis. Agora Deus disse aqui, eles dizem assim, olha aqui, o sagrado Alcorão está mandando matar todo mundo, descrentes. Mas se a gente olhar aqui, nenhum lado aqui está dito que mata os descrentes. Olha aqui, e matai-os onde quer que vos os encontreis. Matai-os. Quem são os? O Sagrado Alcorão não fala dos crentes, mas fala os. Quer dizer que aqueles que foram mencionados no versículo anterior. E não todo mundo. E quais foram mencionados no versículo anterior? Foram, e combatei na causa dela contra os que combatem contra vós. Então, esse mesmo versículo também refere para as mesmas pessoas que foram mencionadas no versículo anterior, que são as pessoas que combatem, fazem guerra, atacam os muçulmanos. Então, Deus disse que deve matar onde quer que vos encontreis. Não quer dizer que onde se encontrar num lugar, começa a matar. Essa guerra nem é permitida no Islã. Mas sim uma guerra quando é atacado por as outras pessoas. Então, Deus diz que você também deve começar guerra, deve responder essa guerra e em defesa deve matar essas pessoas. Porque eles estão matando o seu povo. Isso não quer dizer que mata onde quiser, quando você encontrar uma pessoa num lugar e começa a matar. Em primeiro lugar, deve ser a pessoa que combate contra vocês. E em segundo lugar, deve ser uma guerra, não deve ser individual. E foi dado a justificação também. Porque perseguição é pior do que matar. Às vezes, quando você mata uma pessoa, acaba. Mas com a perseguição, ou com o conflito, ou com um tipo de... a palavra que foi usada é a fitna. Fitna quer dizer as provações, tribulações, vários tipos de castigos. Então, Deus diz, esse tipo de perseguição é pior do que matar. É por isso, para acabar com esse tipo de perseguição,
Porque quando mata uma pessoa, acaba tudo. Mas perseguição continua por gerações e gerações. Então, Deus diz que para acabar com perseguição, deve combater, deve responder, deve levantar as espadas na defesa, para que possa acabar essa perseguição. E não os combater dentro ou perto da Sagrada Mesquita. Atenção! Nos lugares sagrados, nas mesquitas, nas sinagogas, nos outros lugares, espaços cultos, não deve fazer a guerra. Mas se eles combaterem contra vós, mas se as pessoas começarem dentro desses lugares, então vocês também podem combater, então combatei-vos contra eles. Tal é a paga. Isso é castigo para aqueles que são incrédulos, que lutem contra vocês. Mas se eles desistirem, então, por certo, Allah é o mais generoso e misericordioso. E combatei até que não haja perseguição alguma e religião seja livremente professada para Allah. Isso é importante. Uma das coisas, o objetivo de guerra, era para que as pessoas poderiam confessar a religião livremente. Os muçulmanos não tinham liberdade de confessar a religião. É por isso foram feitas essas guerras, para acabar essa perseguição. Mas, se eles desistirem, então recordai que nenhuma hostilidade é permitida, exceto contra os agressores. A violação de um mês sagrado deverá ser retaliada no mês sagrado. E para todas as coisas sagradas há a lei de retaliação. Por isso, quem quer que transgrida contra vós, castigai-o pela sua transgressão, até o ponto em que ele tenha transgredido contra vós. Não ultrapassa o limite. Só combate até o ponto que ele transgrediu contra vocês. E não passa o limite. E temei Allah, e sabei que Allah é com aqueles que o temem. Aqui no início, Deus mencionou sobre os meses sagrados. Então, em árabe, os 4 meses eram sagrados, eram considerados sagrados. E nesses meses não era feito a guerra, combate. Então, Deus disse que nesses meses não deve fazer a guerra, mas se as pessoas começam a fazer a guerra, não respeitam esses meses sagrados e começam a combater nesses mesmos meses, então os muçulmanos devem levantar a espada para defender, mesmo nesses meses, devem retaliar, mesmo no mês sagrado. Porque, mais uma vez, como falou aqui, que o castigo, a perseguição é pior do que matar. Então, para acabar a perseguição, para acabar os conflitos, para acabar a violação, deve defender a fé, deve fazer a combate. Mas castigai pela sua transgressão até o ponto em que ele tenha transgredido. Não passa o limite. E despendei pela causa de Allah, e não vos arruineis e vós próprios por vossas próprias mãos. Não arruineis a vós próprios por vossas próprias mãos, e praticai o bem. Por certo, Allah ama aqueles que praticam o bem. Deus disse que deve despender, deve gastar na causa de Allah, especialmente quando era o tempo de guerra. As pessoas precisavam de mais sacrifício, fazer mais sacrifício, para que poderiam defender a fé, poderiam combater contra os transgressores. E para isso precisava de dinheiro, precisava de combater com vários equipamentos. E por isso Deus disse que despendei pela causa de Allah. E não vos arruineis a vós próprios, por vossas próprias mãos. Quando você não vai despender, não vai gastar, e não vão conseguir lutar de maneira certa, vai dar o quê?
eles vão te matar, vão vos matar, vão acabar com os crentes, vão acabar com os que querem confessar a fé livremente. Então, para que não vos destruir o vosso povo, deve despender, deve gastar no caminho de Allah, para que vocês possais lutar de maneira correta. E a partir desse versículo, Deus está começando agora sobre a peregrinação, sobre os mandamentos de peregrinação. Aqui, por exemplo, no 192, o versículo, quando Deus disse: "E matai-os onde quer que vos encontreis, expulsai-os de onde eles vos tenham expulso." Esse aqui também, um ponto que eu queria mencionar, é uma das profecias que foi mencionado aqui no Sagrado Alcorão. Por exemplo, Deus disse: "Expulsai-os de onde eles vos tenham expulso." Onde é que os descrentes expulsaram dos muçulmanos? Foi de aldeia de Meca, de cidade de Meca. Aqui Deus está dizendo que vos expulsai dessa aldeia, dessa cidade. Mas, na verdade, nós vemos que em nenhum momento da vida do santo profeta ele expulsou os mecanos dessa aldeia, dessa cidade. Mesmo depois de voltar vitoriosamente para Meca, ele anunciou um perdão universal para todos. Então, não foi em nenhum momento em que os mecanos foram expulsos de Meca. Por isso, aqui é mencionado a profecia que foi dada ao santo profeta, dizendo que vai haver uma altura, vai haver um momento que você irá voltar para essa aldeia, para essa cidade, vitoriosamente, com todo o poder de expulsar para essas pessoas que expulsaram-vos dessa cidade sagrada. Santo profeta dizia que eu sou profeta que foi prometido por Abraão, que foi dado a profecia, que foi dado a promessa ao Abraão, e que ele também vai abençoar a geração, o povo de Ismael. Então, essa promessa foi dada em Meca. Ele dizia que eu sou profeta de Meca, que foi feita uma promessa sobre a profeta entre os filhos de Ismael. Então, quando os mecanos expulsaram o santo profeta de Meca, eles disseram assim: você considerava como um profeta de Meca, agora nem conseguiu permanecer na mesma cidade. Aí foi dado essa profecia, foi dado esse consolo ao santo profeta, que como eles vos expulsaram dessa aldeia sagrada, quando o santo profeta estava migrando para Medina de Meca, escondendo de noite, ele saiu da cidade, e quando ele passou a cidade, quando ele entrou na caverna, ele olhou para a cidade, olhou e disse que eu nunca iria sair dessa cidade, nunca queria sair dessa cidade, mas o seu povo, ele disse à cidade que o seu povo não me deixou permanecer nessa cidade com a paz. Por isso eu sou obrigado a sair. Foi expulso dessa cidade por o povo. E aí, nessa situação tão em que o santo profeta era muito emocionante, queria o Deus Todo-Poderoso consolou com esses versículos, com essas profecias, que sim, vai haver uma altura em que você vai voltar vitoriosamente, poderoso para esse povo, para essa cidade, e ninguém vai ter coragem de expulsar-vos dessa cidade de novo. E nós sabemos que logo depois de 8 anos, foram
completas as palavras de Deus que foram mencionadas nesse versículo. Mas o santo profeta, como eu falei, anunciou uma perdão geral para todas as pessoas e disse que eu vos perdoo como o profeta José perdoou os seus irmãos. E assim ele anunciou uma perdão universal. Depois, aqui, como eu falei, que Deus Todo-Poderoso começou a falar sobre os mandamentos de peregrinação a Meca e completa aí a peregrinação e umrah por amor de Allah. Mas se vós fordes retardados, então fazei qualquer oferta que facilmente seja possível obter. E não rapai a vossa cabeça enquanto a oferta não tiver chegado ao seu destino. E quem quer que de entre vós esteja doente ou tenha um incômodo da cabeça, fará uma expiação, quer por meio de jejum, quer dando esmolas ou por um sacrifício. Mas quando nada tiveres a recear, então aquele que a si próprio conceda o benefício de umrah, juntamente com Hajj, deverá fazer qualquer oferta que facilmente seja possível obter. Mas quaisquer de vós que não tenha possibilidade de encontrar uma oferta, deverão jejuar 3 dias durante a peregrinação e 7 dias regressando a casa. Estes são 10 completos. Isto é para aqueles cuja família não reside nas proximidades da mesquita sagrada em Meca. E temei Allah e sabei que Allah é severo no castigar. Resumindo isso, antes de tudo, devemos saber que uma coisa é peregrinação a Meca, a outra coisa é umrah. As duas coisas praticamente são mesmas, mas são nomes diferentes dadas respectivamente por causa de seus dias de horário. Por exemplo, a peregrinação, que é obrigado aos muçulmanos que têm condições financeiras e de saúde, é nas certos dias do calendário islâmico, que é feito durante o último mês do calendário islâmico, que é Zulhajjah. E essa peregrinação deve ser feita nesse mês sagrado. Mas as pessoas que não podem ir nesse mês, eles podem ir nos outros dias e podem praticar as mesmas coisas, podem fazer as mesmas coisas, fazendo lá peregrinar, fazer 7 círculos na Kaaba, ir para a montanha de Hira, montanha de Safa e Marwa, fazer tudo o que a pessoa faz na peregrinação, só que o nome nos outros dias é dado como umrah. Por exemplo, como eu mencionei, eu fui para fazer a peregrinação, mas eu fiz umrah. Umrah é a palavra para substituir peregrinação nos outros dias. Nos outros dias não é peregrinação, não é Hajj, mas é umrah. E para umrah ou para Hajj, as pessoas devem raspar a cabeça, devem cortar os cabelos, e a pessoa que não pode, por causa de doença, por causa de alguma coisa, ele deve fazer outro tipo de sacrifício, deve fornecer a comida para os pobres, ou fazer jejum para expiação desse raspar do cabelo, né? E depois Deus disse que quem quiser fazer a intenção de fazer peregrinação e umrah no mesmo tempo, ele também pode fazer. Nos dias de peregrinação, se a pessoa quer fazer 2 vezes ou 3 vezes, ele pode fazer. Também pode beneficiar 2 ou 3 vezes, dando o nome de umrah. E outra coisa também é que a pessoa que não pode fazer a oferta, aqui foi usado o nome, acho que foi oferta. Oferta quer dizer o sacrifício de um animal. Então fazei qualquer oferta que facilmente seja possível obter. No peregrinação, as pessoas, depois de fazerem
Hajj, peregrinação, eles cortam os animais, fazem sacrifício dos animais. Isso é uma prática do santo profeta, na verdade, começada pelo profeta Abraão. Então, todas as pessoas que vão para a peregrinação, eles cortam os animais, fazem sacrifício dos animais e para distribuir essa carne para os pobres, para as pessoas que necessitam, né? E para também reavivar o sacrifício que foi feito pelo profeta Abraão e pelo profeta Ismael. E no final, Deus diz, a mais importante é temer Allah. Isso é mais importante. Deve temer sempre Allah e saber que Allah é severo no castigar. Se as pessoas ultrapassarem os limites de Deus, então Deus tem poder de castigar as pessoas. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim. Innaka hamidun majid. Jazakallah.